Imaculada 94.5 FM, emissoras associadas à Rádio, posso apresentar ao Pátria Amada, na Função Breno. Bom dia, Breno. Bom dia a todos, meus caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Pátria Amada. Nesta manhã de sábado, que mais uma vez a gente busca consagrar ao Imaculado Coração de Maria este programa, todos aqueles que estão ouvindo, as nossas famílias e tudo aquilo que nos pertence, como é da tradição da Igreja, consagrarmos o sábado à Bem-aventurada Sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine sempre. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me diz, ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, a gente dando então continuidade às nossas reflexões acerca daquilo que é a concepção católica da política. A gente está estudando o livro que tem justamente este título, que é o livro do padre Júlio Mainvielle, Concepção Católica da Política. A semana passada nós estávamos falando um pouquinho sobre aquilo que era a origem da soberania das nações, e o padre Júlio Mainvielle colocando justamente aquilo que é a problemática acerca do conceito acerca do surgimento problemático deste conceito, né? Que o conceito da soberania das nações surge justamente em um momento de conturbações políticas e ideológicas. Esse momento de conturbações políticas e ideológicas, que basicamente é aquele período que antecede a Revolução Francesa. Estava, inclusive, estudando um pouco sobre isso e percebendo justamente aquele conceito, aquela terminologia, aliás, que inclusive nós discutimos no encontro passado, que é o termo autoexplicativo. Não é termo autoexplicativo, agora me fugiu a memória, a terminologia exata, mas é a autoexplicação, né? O motivo autoexplicador dos fatos. E quando você olha a Revolução Francesa, né, todo mundo fala que ali na Revolução Francesa houve, então, signo autoexplicativo, me recordei. É um símbolo autoexplicativo. Um símbolo autoexplicativo, ele não é um conceito, embora ele se apresente como por exemplo, quando houve a Revolução Francesa, o que todos os professores de história anunciam, assim como também foi anunciado naquela época, é que, embora sem esse tipo de consciência, a burguesia havia assumido o poder, né, e derrubado a monarquia. Né? A burguesia derruba a monarquia e então assume o poder e instala a República de Robespierre, um período que foi de severos perseguições, assassinatos, né? Muita gente morreu, muitos clérigos inclusive morreram. Acontece que quando você começa inclusive a estudar os pensadores, quem foi Voltaire, quem foi Rousseau, quem foram esses pensadores, eles também integravam parte da nobreza, né? E Rousseau era da aristocracia. Então, não foi necessariamente uma revolução burguesa, né? Mas eram ideias que já estavam circulando ali,
acerca daquilo que os próprios nobres pensavam de como que devia funcionar a administração do Estado, diluindo dessa forma, então, aquilo que era o poder do rei e também diluindo, assim, aquilo que era a influência política, né, dentro da influência política da Igreja Católica dentro do Estado. Quando eu falo Estado aqui, não compreendam que eles compreendiam o Estado como nós hoje o compreendemos. Ali estavam surgindo essa ideia do que era o Estado ainda. Como eu falei, a França estava se arregimentando, né, formando-se primeiro caiu o Império Romano, depois formou-se os feudos começaram então, os senhores feudais começaram então a se reunir em torno de um grande senhor feudal. Esse grande senhor feudal se tornou então o rei, o senhor, né, maior, se torna então o monarca, e aí então ele começa a aumentar o seu poder, não somente o poder que eu digo em termos de controle daquilo que é o controle da sociedade, como também aumentar o seu poder em termos de espaço, de geografia. Ele começou a pegar para si aqueles feudos ou aquelas cidades que não estavam alinhados, que não estavam diante do seu poder. Como, por exemplo, foi o caso da cidade de La Rochelle, que não estava pagando impostos, as taxas e os tributos para a monarquia francesa. Muito bem. Então você tem justamente chegado este momento, né? A gente citou inclusive esse cerco de La Rochelle, que foi coordenado, né, organizado e dirigido de perto pelo cardeal Richelieu, que ficou icônico aí nas representações do romance, e é de fato um romance. Um romance dos Três Mosqueteiros, né? O cardeal, aquele cardeal que é representado lá nos filmes e nos romances dos Três Mosqueteiros, D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, é o cardeal Richelieu. Não somente neste ponto, mas também como na Áustria, tinha um cardeal que inclusive deixou um livrinho, né, sobre algumas orientações políticas. Agora não me recordo. Qual o nome dele, trago no próximo encontro. Fato é, então, que surge aí a questão da soberania, né? E o Rousseau, quando ele descreve a soberania, quando ele está descrevendo o contrato social, e aqui justamente reside o grande problema dogmático teológico, digamos assim, que vai bater de frente com aquilo que é a igreja. Perceba, então, que quando Rousseau, né, e os outros pensadores se colocam contra a autoridade francesa, primeiro que não era necessariamente contra a autoridade eclesial, eles não estavam primeiramente se colocando contra a autoridade eclesial, mas para que se rompesse a forma de Estado na qual a França, né, a nação francesa, eu não vou colocar aqui o Estado francês porque não tem ainda um país chamado França, delimitado, bonitinho, como nós vemos hoje. Mas para que se rompesse aquele sistema de governo e tivesse um outro sistema de governo, era necessário aqueles pensadores, embora eles agissem de forma rebelde, não somente para com o monarca, mas também para com o clero. Por quê? Porque o clero estava misturado com relação àquilo que era o governo. Ou seja, nós olhamos isso hoje e vemos apenas os resquícios daquilo que sobrou em termos do revanchismo contra estes autores. Só que estes autores inicialmente estavam olhando o estado da França como um todo, embora não estavam descrevendo e sim prescrevendo. Qual a diferença disso, Breno? A diferença é que quando você está diante de um cientista social, que não é o caso, porque a ciência social vai se iniciar bem depois com Max Weber, né? E Max Weber, que escreve vários livros fazendo uma análise de fato de como que as coisas funcionam. A diferença entre a ciência e aquilo que é um discurso político, né, de um agente político, é justamente esse. O analista político, ou o cientista político, ou o cientista social, eles vão olhar os fatos da sociedade e buscar descrever como que estes fatos acontecem, como é que esses fatos funcionam, né? Quando você olha, então, o agente político, que no caso era o que estava fazendo-se Rousseau, ele estava prescrevendo como que o Estado deveria funcionar. E quando você olha, inclusive, as próprias descrições que foram citadas pelo padre Júlio Benvielle aqui, você percebe que era um Estado necessariamente autoritário.
autoritário, embora sob vestes democráticas, porque ele fala que tudo deveria ser submetido àquilo que é o direito da sociedade. O padre Júlio Menvielli escreve isso, só que de uma outra forma. Ele escreve de uma forma descritiva e não prescritiva. Embora também haja um interesse da parte do padre Júlio Menvielli, enquanto membro do clero, em prescrever como que a sociedade deve funcionar. Porque sim, a igreja também tem este intuito prescricional. E neste ponto, ela se torna, sim, um agente político. Um agente político não no sentido de que ela vai tomar partido de um partido ou de outro partido. É preciso que se compreenda que agente político é aquele indivíduo que quer exercer influência em determinar como que os fatos vão acontecer, como que uma política vai ser direcionada ou não. Então, no momento em que eu, por exemplo, se eu estivesse aqui falando e eu estou aqui falando, por exemplo, que tal coisa tem que funcionar assim, 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 e eu descrevo como que essa coisa tem que funcionar, né? Eu estou tensionando, né, a mente de vocês que estão me ouvindo, para que vocês comprem essa ideia e, por meio dessa compra dessa ideia, essa ideia seja, então, implementada. Então, isso é um discurso de agente. O agente está agindo na mente da pessoa para que ela, então, execute essa determinado comando, né? Um dos conceitos de poder é justamente esse. Poder é a capacidade que uma pessoa tem de fazer com que outras pessoas executem aquilo que é do seu desejo. De desejo eu estou falando de capricho. Estou falando de, por exemplo, eu quero construir uma ponte e então a pessoa consegue, então, e aí eu consigo então arregimentar forças, convencer pessoas, convencer o prefeito, convencer o governador de implementar medidas para que aquela ponte seja então construída. E para isso, não necessariamente eu preciso estar ocupando determinado cargo. Eu posso exercer esse poder por meio da influência que eu tenho, né, sobre essas pessoas. E aí, a grossíssimo modo, eu preciso dizer isso. E eu não estou dizendo aqui que isso é um aspecto da moralidade católica, tá bom? Isso aqui é uma descrição. Isso aqui é descritivo mesmo. O poder, né, ele se exerce basicamente pelo poder de recompensar, pelo poder de argumentar e pelo poder de ameaçar. Ou seja, o poder mais subjetivo que tem, o poder subjetivo, não, mais primário que tem, né, é o poder de ameaçar. E eu estou falando de aqui ameaça de morte, literalmente. Esse é o primeiro de todos os poderes que surge, um indivíduo que tem a capacidade de ameaçar outros. E por meio dessa ameaça, dessa ameaça de vida, essas pessoas então obedecem a esse indivíduo. Esse foi o primeiro poder que existiu na face da Terra, de um indivíduo sobre o outro. Depois, então, você tem o poder de argumentar, ou seja, por meio da argumentatividade, da argumentação, por meio da retórica. Você, então, convence as pessoas a fazerem aquilo aquilo que você acha que é o melhor. E o terceiro, então, tem, então, o poder de recompensar, que é justamente o poder de você comprar as pessoas por meio de alguma coisa. E quando eu estou falando de comprar as pessoas, eu não estou falando necessariamente de corrupção, porque você pode fazer isso por meio de um presente, né? Você dá um presente para a pessoa, recompensando ela por algo que ela fez ou por algo que ela vai fazer. E na política, sim, pode também envolver atos de corrupção, né? Eu não estou aqui dizendo que isto é certo, né? Estou dizendo que isto estou descrevendo a realidade, compreenda a diferença. Agora, quando eu estou aqui dizendo que, assim como todos vocês, né, por exemplo, que a corrupção, né, e a corrupção ativa e passiva, ou seja, você corromper a pessoa e a pessoa se deixar corromper, são atos que não devem acontecer na sociedade. Eu estou prescrevendo como que isso acontece. E assim como você vai dizer, Breno, mas todo mundo aqui concorda com você acerca de que a corrupção não deve ser executada. Sim, por isso que, inclusive, ela está colocada nos nossos códigos penais, na nossa legislação. Por quê? Porque existe um consenso na sociedade de que isso não tem que acontecer. E quando estes consensos na sociedade, eles se consolidam, né? Porque hoje é muito fácil dizer isso, mas há 700 anos atrás, né, dentro daquilo que a gente chama de Estado patrimonialista, onde você confunde aquilo que é o Estado com aquilo que é o patrimônio privado do indivíduo. Por exemplo, se você chegasse aqui no Brasil em
vou colocar 1500, não, vou colocar 1600, por exemplo, com as capitanias hereditárias, esse tipo de coisa, ou mesmo durante o Império, você não tem bem uma diferenciação entre aquilo que é o patrimônio, aquilo que são a estrutura do Estado e aquilo que é a estrutura do indivíduo, né, que está ali exercendo aquele cargo. Afinal de contas, ele é o regente ali daquela capitania, e então você tem a propriedade é sua e basicamente você que vai mandar naquilo ali. É o que a gente chama, é o que se chama, convencionou chamar de Estado patrimonialista, ou seja, existe uma confusão entre aquilo que é o patrimônio, que não se entende apenas patrimônio, mas também o poder, né, estatal, com aquilo que é o poder do indivíduo. E aí ele se sente no direito, por exemplo, de pegar a estrutura do Estado e se aproveitar desse tipo de coisa, mandar prender algum tipo de indivíduo ou outra coisa, né, em benefício daquilo que é os seus interesses privados. A evolução desse tipo de pensamentos depois surge e há uma separação clara entre aquilo que são os interesses estatais e aquilo que são os interesses privados, embora no Brasil isso ainda se confunda muito. E não vou dizer que apenas isso não é privilégio brasileiro, porque sempre onde há o ser humano, há sempre a capacidade do indivíduo se corromper. E o indivíduo se corrompendo, então, ele vai sim aproveitar-se daquelas estruturas estatais da qual ele tem alcance para beneficiar-se delas. Então, surgindo então essa questão com relação à soberania, ou seja, a soberania para Rousseau, né, é a soberania do povo. O povo é o agente soberano. E, no caso, quando você retroage um pouco, na verdade ele estava falando acerca e você olha então, que a soberania ela pode ser exercida a partir daquilo que é o órgão máximo decisório dentro de uma nação. Pode ser um monarca, pode ser o presidente, pode ser uma câmara, pode ser uma câmara de representantes, pode ser uma assembleia. É o órgão máximo é o órgão máximo de poder daquela nação, onde abaixo daquele órgão não existe outro, onde acima daquele órgão, aliás, não existe outra autoridade. O problema, quando se coloca justamente isso, e não existe uma conceituação de soberania do monarca, por exemplo, né? Isso depois é que vai ser transformado em doutrina e depois que vai ser transformado em descrição, discurso, etc. Mas surge justamente quando se coloca aquilo que é o entrechoque civilizacional. Porque é muito fácil dizer que o faraó no Egito ele era soberano, tendo em vista que ele não precisava lidar com outros reis e com outros representantes de outras nações, digamos assim, com tanta frequência quanto começou isso com o entrechoque de nações na Europa. Quando surgiu isso, aí precisou se dizer, inclusive as muitas guerras que aconteceram na Europa aconteceram justamente para a definição dessa questãozinha chamada soberania. Porque se você tinha 3, 4, 5 senhores feudais, que eram senhores já de outros feudos, digamos assim, como eu falei acerca dessa regimentação, como é que você vai dizer quem é que manda em quem? E aí surgiram, então, a França já estava ali com o seu reino praticamente constituído. Na Inglaterra isso não foi tão simples, mas pelo fato da Inglaterra estar, né, numa ilha, você basicamente delimita a sua fronteira pelo próprio limite territorial da ilha. A França, então, ela vai se entrechocar com todas as outras nações, a Áustria, que está ali, o reino da Áustria, a Prússia, né? E dessa forma, então, o reino, inclusive, da Espanha, né, que depois, inclusive, a própria Espanha tem uma divisão ali com o reino de Portugal, que foi quase que uma briga familiar. Aliás, basicamente as guerras são brigas familiares. E ele se tem, então, um momento de estabilização. A estabilização basicamente diz assim, olha, nós somos fortes o suficiente, mas se a gente continuar essa disputa de poder aqui, nós vamos nos matar. Nós vamos nos matar. Então é melhor que a gente continue dessa forma estabilizando nossas fronteiras. E estabilizaram as fronteiras. Mesmo porque para um rei é muito difícil, é muito difícil naquela época você sustentar as fronteiras.
Porque você tem que manter ali tropas, você tem que manter armamento, você tem que manter todo tipo de... E não somente isso, você também tem que manter o sustento do Estado, porque o que mantém de fato as fronteiras é o sustento do Estado para quê? O sustento, o apoio do Estado àquelas cidades que estão ali. Se o Estado não se faz presente, outro Estado se faz presente, e é assim que eles tomam um ao outro. Os municípios, as cidades, vão indo e avançando e derrubando fronteiras. Essa questão, então, da soberania surge para Rousseau, e ele diz que o povo é o agente mais soberano que existe. O padre Júlio Mainvieri, assim como a doutrina da Igreja Católica, todos os papas, inclusive, vão dizer que isso é uma grande afronta àquilo que é a doutrina da Igreja. E, de fato, o é quando você coloca desse jeito. O padre Júlio Mainvieri, um pouco mais à frente, ele vai dizer a seguinte coisa, que não é o povo que é soberano, porque ele fala assim, ó, a democracia é o mito russoniano da soberania popular, ou seja, sempre em todas as partes se deve fazer o que o povo quer, porque o povo é a lei. E o povo é a maioria igualitária, que com o seu voto decide tudo, tanto o humano quanto o divino. Olha só para você ver onde é que está uma das preocupações, e de fato o padre Júlio Mainvieri, assim como todos os papas e a doutrina da igreja, estão corretos. A preocupação está justamente que, então, é o povo que vai decidir, por exemplo, se Cristo está presente na Eucaristia ou não está, por meio do voto. É o povo que vai decidir se a Virgem Santíssima é a Imaculada Conceição ou não. É o povo que vai decidir se os sacramentos devem ser ministrados, a forma que os sacramentos devem ser ministrados. Essa foi, inclusive, a grande preocupação com relação a esse desmonte, né, e essa ruptura que foi arrancar, digamos assim, o clero de dentro daquilo que era o Estado francês. E quando você observa isso, você compreende, embora você não se justifique, né, não se justifica a morte de tantos clérigos, porque inclusive muitas freiras que não tinham nada a ver com a Revolução Francesa, simplesmente por não quererem negar a sua fé, foram executadas. Tem um filme, inclusive, As Carmelitas, se eu não estiver enganado, que mostra justamente isso. É um filme muito bonito, né? Que o final do filme mostra a execução de todas as carmelitas. E elas sobem a guilhotina, né? Cantando Veni Creator. Veni Creator Espírito. E cantando Veni Creator, elas vão morrendo uma por uma. E a madre é a última que sobe. E antes da madre superiora subir, uma jovem moça que queria ser carmelita, mas ainda não tinha sido carmelita, né? Tava somente ela, e ela começa a cantar Veni Creator no meio da multidão. E se entrega também ao martírio, sem nem mesmo ter sido antes, mas ali mesmo a madre tira porque as carmelitas têm como se fosse o que eles chamam, que seria a capa pluvial, né, que a gente chama de capa pluvial, porque é a capinha de chuva, né, por isso capa pluvial. Tira a capinha dela e coloca a capinha na jovem, como quem diz, você também é carmelita. E essa jovem, então, sobe a rampa e também é martirizada. E depois a madre é martirizada. É um filme muito interessante. Acho que tem no YouTube, se eu não estiver enganado. Pelo menos essa cena eu sei que tem no YouTube, porque eu já vi em outros momentos. Então, essa é a grande preocupação. O povo não tem a soberania para decidir absolutamente tudo. Tanto é, inclusive, que isso ficou claro tanto nas constituições que depois se colocaram. Por exemplo, se você pegar a própria Constituição norte-americana como a Constituição, aliás, a Constituição norte-americana, que foi a primeira Constituição e talvez a Constituição que nasce justamente desse movimento, nasce nos moldes do movimento revolucionário francês, embora não seja, os Estados Unidos não tenha feito uma revolução, aquilo ali não foi uma revolução, Alexis de Tocqueville demonstra isso claramente. Ele pega a coisa e fala, olha, o parlamento não, o Congresso norte-americano não vai legislar sobre religião nem sobre a imprensa. Ou seja, o poder soberano institui limites ao seu próprio poder em legislar sobre essas atividades. São áreas que nós não vamos legislar. Mas ainda assim, se um outro poder soberano decidisse legislar
sobre isso. Por exemplo, a Constituição brasileira fala apenas de um Estado laico, mas não fala que ela não legislaria sobre temas que interferem naquilo que é a religião, né? Como, por exemplo, determinado tipo de ideologia que contrarie, né, aquilo que são preceitos morais da Igreja Católica, se forem liberados liberados ou aprovados pelo nosso Congresso, coloca necessariamente todo o clero católico como criminoso caso venha a defender, como, por exemplo, as questões da ideologia de gênero, etc. Né? Se um padre, por exemplo, disser que relações homossexuais são pecaminosas porque está prescrito na Bíblia, ele pode vir a ser preso. Então, essas são as questões acerca daquilo que é o limite da soberania. Um pouco mais à frente, ele vai dizer assim, democracia e os católicos. E ele vai fazer uma séria distinção, né, citando inclusive uma carta que se chama Gravis Communi, né, que fala sobre a chamada democracia cristã, como se a democracia cristã substituísse aquilo que é a caridade. Ele fala assim, a democracia ou ação democrática são termos que se referem ao setor exclusivamente político, ou seja, do governo político. Não há direito, então, de denominar democracia qualquer ação que se faça em favor das classes populares. Então, a sua ação individual, a nossa ação individual que se faz com relação às classes populares não pode ser considerada uma ação democrática. Porque quando se fala de democracia, isso parece que era uma confusão que estava havendo à época. Mas quando se fala de democracia, necessariamente está se falando daquilo que é uma ação política, de uma organização política da nação, e não acerca daquilo que é a caridade que este povo tem que executar. Deste modo, então, ele traça a seguinte coisa. Logo, a lei política fundamental ou lei constitucional de uma sociedade política pela qual se estabeleceu sua forma determinada de governo sempre é ditada pelo corpo social ou comunidade de famílias. Vou repetir. Logo, a lei política fundamental ou lei constitucional de uma sociedade política pela qual se estabelece sua forma determinada de governo sempre é ditada pelo corpo social ou comunidade de famílias que se constituem em sociedade. Seria sumamente infantil imaginar que esta lei se elabora e promulga numa assembleia ou corte constituinte, onde se tenha convocado toda a multidão, ou a coadunam convencionais, ungidos pelo veredito popular. As leis, e especialmente a lei constitutiva, primeira e soberana e suprema de um Estado, ou seja, aqui ele está reconhecendo aquilo que é a questão da soberania e alocando corretamente a soberania naquilo que, ajustando o conceito de soberania de um Estado, não são, nas boas sociedades, produto artificial de uma convenção, por conspícuos que sejam os constituintes. São Tomás de Aquino, que nos deixou sem solução nenhum problema verdadeiramente humano, ao explicar o processo de elaboração de toda a lei humana, indica precisamente como se elaborou esta lei fundamental. Diz São Tomás de Aquino: toda lei parte da razão e da vontade do legislador. Ora, como a razão e a vontade do homem se manifestam por palavras, também se manifestam por fatos, pois cada um costuma apreciar como bom aquilo que faz. Se a lei se pode estabelecer pela palavra humana, enquanto essa manifesta o movimento interior e o pensar da razão humana, também pode se instituir pela repetição de atos que originam o costume, já que o movimento interior da vontade do pensamento, da razão se manifestam pelos atos exteriores que se multiplicam. Ou seja, as leis, inclusive isso é doutrina do direito, as leis elas surgem justamente por aquilo que são costumes solidificados no coração de uma nação. É por isso, inclusive, que o conservadorismo busca analisar essa solidificação, essa sedimentação de costumes e de valores e fazer com que estes costumes e valores sejam, então, positivados. Quando se fala de positivar, ou seja, transformados em lei. Né? Positivar é transformar em lei. Né? O direito positivado, ou seja, o direito escrito. De tal modo que aquilo que está, então, disperso na população
possa então ser arregimentado e construído ali em termos de uma lei que reflita estes costumes e estes valores. Ele continua. Geralmente, os governos alcançam sua constituição jurídica pela adesão tácita e constante do povo. Isso aqui é interessante mencionar porque existe uma diferença muito tênue, né, entre aquilo que é o conceito de contrato social de Rousseau e este conceito que está sendo aqui apresentado, embora esse seja um conceito fundamental quando se analisa as duas coisas. A diferença é que aqui está falando da seguinte coisa. Logo, não se serve fingir que a lei constitutiva da sociedade é criada por manifestações verbais dos associados políticos. Geralmente, os governos alcançam sua constituição jurídica pela adesão tácita e constante do povo. Pouco importa conhecer como e com que direito se introduziu um regime, pois desde que a multidão social lhes preste tacitamente sua aprovação, chegou a ser uma instituição legítima. Perceba que aqui ele fala em adesão tácita, e o que Rousseau se pretende fazer é quase que uma assinatura contratual daquilo que ele chama de contrato social, estabelecendo que todo mundo vai aderir àquele negócio ali, e aí o que acontece é que quem não aderiu morreu, né? Essa é a questão. Como toda lei deve ser uma ordenação da razão dirigida ao bem comum, deve ser honesta, justa e possível, diz o padre Júlio Benvielle, respeitando a natureza, os costumes pátrios e as convenções de tempo e lugar. E agora ele está aqui citando a Suma Teológica. Perceba o seguinte, ali em cima ele estava fazendo uma descrição, ou seja, ele descreveu como que se dá a formulação de uma lei. A lei se dá por meio da forma dos costumes, etc. E esses costumes, então, consolidados, são, então, depois refletidos na legislação, que a população adere, faz uma adesão tácita. O que é uma adesão tácita? A adesão tácita é quando você faz uma adesão meio que de forma indireta, digamos assim. Você não necessariamente precisa ir lá e assinar, mas você consente que aquela lei, de fato, ela reflete aquilo que você antes já vivia, né? Você não precisa expressar isso. É uma adesão que não precisa ser verbalizada. Inclusive, isso é muito interessante porque quando você tem algumas leis que são feitas e que, como a gente fala, né, no Brasil as coisas simplesmente não pegam. Tem algumas leis que se fazem e falam, essa lei não vai pegar. Por quê? Porque não faz parte do costume, porque não tem um grupo de pessoas que já estão aderindo a ela, por uma série de questões. Então, essa lei não vai pegar e, de fato, ela não pega e depois ela é revogada e refeita, alguma coisa do tipo. Aqui embaixo, em contrapartida, não está mais descrevendo a realidade, e sim agindo conforme é aquilo que é a intenção de se modificar a realidade. Ele está aqui fazendo uma prescrição, e como toda prescrição, é uma atuação de um agente. E se torna a atuação de um agente político quando isso tangencia a política. É diferente de uma prescrição médica, que aquilo ali não é uma atuação política. Ele está prescrevendo para você uma medicação de uma atuação de termos científicos. Aqui, no caso, ele vai prescrever aquilo que, segundo o entendimento da Igreja Católica, devem ser os surgimentos das leis. E que, segundo aquilo que é o nosso entendimento, qual é? Toda lei deve ser, né? Ele está falando assim, ele descreveu o surgimento da lei na sociedade, agora ele vai dizer como é que essa lei tem que ser escrita. Você está, então, observando aquilo que é o comportamento das pessoas, observando os costumes que são consolidados nas pessoas, observando aquilo que são os valores consolidados na sociedade. E então, tendo em vista isso, e tendo em vista a ordenação da razão dirigida ao bem comum, que foi o que ele citou, inclusive, no primeiro capítulo, que o ser humano ele é dotado de razão e que essa razão necessariamente busca aquilo que é o bem, e aquilo que é o bem é aquilo que é moralmente correto, e aquilo que é o moralmente correto, ele se distingue em três bens, e dentre três bens comuns, né, que ele cita lá atrás. E este bem comum da sociedade, ele tem que ser a razão, aliás, a razão
dirigida para o bem comum, deve ser honesta, justa e possível, respeitando a natureza, os costumes pátrios e as convenções dos tempos e lugar. Então, isso aqui são os preceitos que quando uma pessoa vai transcrever ou traduzir, digamos assim, em letras, né, em uma lei, aquilo que são os costumes de uma nação, ele deve observar, ordenar a sua razão à busca do bem comum. Com relação à legislação, estou escrevendo uma legislação sobre o trânsito, por exemplo. A minha razão deve buscar sempre o bem comum quando eu estou escrevendo essa legislação. Ela deve ser honesta, deve ser justa e deve ser possível, ou seja, possível de se realizar, respeitando a natureza dos costumes da pátria e as convenções de tempo e lugar, ou seja, como é que esse povo se comporta nessa atual cultura que se encontra. A comunidade, com sua adesão usual, continuou o padre Júlio Menvielli, é quem dá eficácia jurídica ao regimento de governo e realiza a lei constitucional de um país. É interessante dizer isso. Essa adesão usual, como é o testemunho de que o bem comum foi alcançado nessa sociedade. Ou seja, aquilo que eu falei acerca de uma lei, essa lei pegou, essa lei vingou, né, como que diz o outro, né? Essa adesão usual, que é justamente a lei vingou, é o testemunho de que o bem comum foi alcançado na sociedade. Ou seja, não, essa lei de fato ela representa aquilo que são os costumes da sociedade, ela representa os interesses da sociedade e as pessoas respeitam essa legislação. Como eu acabei de falar aqui, acerca daquilo que é a corrupção. Não, o Brasil inteiro, a sociedade inteira, o mundo, né, entende que corrupção é algo que não tem que existir. Não é para existir. Então, está lá positivado na lei, está escrito na lei, e existe uma adesão natural da sociedade a esse tipo de coisa, uma propensão natural. E tudo aquilo que é uma propensão natural é aquilo que é uma propensão ao bem comum. A comunidade, com sua adesão usual, é quem dá eficácia jurídica, perceba, é quem dá eficácia jurídica ao regimento do governo. É por isso que a gente sempre fala que as instituições, elas devem buscar refletir aquilo que são os anseios da população. Que quando refletir os anseios e também conter as paixões de determinada nação. Desde que o bem comum temporal seja alcançado, a forma de governo e o sujeito da autoridade merecem ser sancionados como legítimos. A comunidade social, com seu pacífico acatamento, promulga esta sanção, né? Ou seja, aquilo que se escreve lá no parlamento, aquilo que se escreve no Congresso, recebe então a sanção do povo à medida em que ele adere, faz essa adesão tácita a essa legislação. Ele fala ainda assim: deve recordar que a autoridade que exerce é um poder recebido do Supremo Legislador no próprio ato da criação do homem. Olha que interessante. É soberano o povo ao promulgar a lei? Ele pergunta a esta lei. No entanto, é soberano, mas não no sentido russoniano. Não no sentido que Rousseau o coloca. Como se gozasse de uma autoridade ilimitada, como aqui foi colocado, por exemplo, acerca de, por exemplo, se colocar para pleito eleitoral, se Jesus Cristo está na Eucaristia ou não está. Se existe, se a missa tem que ser celebrada assim ou tem que ser celebrada assado. Né? Como se gozasse de uma autoridade limitada, com faculdade de criar toda a moralidade e direito. Deve respeitar, como dizíamos, os direitos imprescritíveis da lei natural. Deve recordar que a autoridade que exerce é um poder recebido do Supremo Legislador, que é Deus, no próprio ato da criação. Então, a mente, né, o padre Júlio Menvielli relembra isso. Só que qual é, inclusive, o grande problema aqui? Para que essas leis, né, isso aqui ele está justamente fazendo uma prescrição. Isso aqui é prescritivo, não é descritivo. Para que estas leis elas reflitam isso que o padre Júlio Menvielli está falando, ou seja, que elas recordem-se de que elas devem ser escritas, lembrando-se que a autoridade que foi dada para se escrever essas leis vem do alto, vem do próprio Deus, você tem então que encharcar toda a sociedade,
destes valores. Aí é que entra a função da Santa Igreja. Aí é que entra a função de cada padre. Aí é que entra a função da homilia catequética. Porque apenas por meio de pessoas que estejam embebidas dos valores cristãos, pessoas que estejam embebidas daquilo que são o reconhecimento do supremo legislador, que é Deus, pessoas que estejam embebidas de valores que reconhecem Deus como o supremo soberano. Não tem como você dizer apenas na canetada ou apenas num discurso que um determinado órgão ou que uma determinada instituição soberana, que uma Assembleia Legislativa, que um presidente, que um monarca, que eles têm que reconhecer a existência de Deus se antes você não o catequizou para isso. É esse, inclusive, que é o grande poder da Igreja Católica, que é a capacidade que ela tem de influenciar pessoas e gerações ao longo do tempo, para que esta influência, sim, por meio do tempo, produza os efeitos nas esfera política. Aqui eu estou falando do clero católico. É diferente daquilo que é a nossa ação enquanto leigos. Como eu já falei várias vezes e repito, o Santo Padre, inclusive, disse que a suprema forma de caridade é a política. A política é a suprema forma de caridade. Isso foi dito por 3 papas, aliás, desculpa. E nessa fala, você reconhece justamente que dos atos que são do ato que é a suprema forma de caridade, este ato é reservado aos leigos. Porque aquele ato que é a suprema forma de culto a Deus, que é a Sagrada Liturgia, este pertence à igreja, ao clero, ao sacerdote, à classe sacerdotal, né? A classe a classe leiga, digamos assim, pertence então o ordenamento das coisas no âmbito secular, ou seja, no âmbito das coisas temporais, da materialidade das coisas. Isso é uma missão dada aos leigos e não aos sacerdotes. Tanto é que se um sacerdote quiser entrar na política, ele precisa ele precisa sair das funções de padre, né? Ele não perde o sacerdócio, por óbvio, o sacerdócio é uma marca indelével, mas ele não pode mais celebrar a missa. Ele é afastado de suas funções sacerdotais. Então, é preciso deixar bem claro que nós, leigos, é quem temos a obrigação de adentrarmos na vida política para então colocarmos em prática aquilo que ouvimos nas homilias, aquilo que aprendemos na catequese, os nossos valores cristãos, e fazer com que essas leis, por meio da formulação, inclusive, de um consenso na sociedade, né? E a Igreja Católica é a instituição que tem o cristianismo, não vou dizer só a Igreja Católica nesse momento, porque as igrejas evangélicas também pregam os valores cristãos. Não vou aqui entrar em detalhes de qualquer divergência. Mas a Igreja Católica tem a capacidade de influenciar milhões e milhões de pessoas. E esta influência, então, tem a capacidade de formar consenso, e por meio deste consenso, então, você eleger pessoas que tenham esses valores e formular leis que tenham esses valores. Mas esta eleição e esses indivíduos que formularão essas leis são necessariamente pessoas que são da classe leiga. Continuando. Excluída a soberania rossoniana, não se poderia imaginá-lo soberano no instante em que está legislando? Poder-se-ia se imaginar que tem em si a soberania como entidade recebida e que logo ao legislar transfere-a este ou aquele determinado governo? Assim, quem percebe conceber as coisas como o sábio, cardeal Bellarmino ou o erudito Soares, mas usam uma linguagem deficiente, segundo a qual consideram os atos morais como se fossem entidades físicas. Nem sequer nesse instante pode ser soberano o corpo social, porque a soberania, segundo se explicou longamente, comporta a faculdade de impor leis de forma efetiva, legislando, julgando, executando e castigando.
que assegurem o bem coletivo da multidão congregada. Ora, o corpo social não pode exercer essas funções de forma que se assegure o bem comum da multidão. Não possui a soberania, que se identifica com a plena autoridade do governo. Para que se entenda o alcance deste raciocínio, farei notar que o corpo social não pode se constituir numa assembleia permanente que exerça todas as funções governativas, tais como promulgar leis, velar pelo seu cumprimento, julgar sobre suas infrações. Em outras palavras, não pode governar. Impede-lhe a própria condição da sociedade política, não só pela amplitude dos que a compõem e pela complexidade dos problemas de governo, senão porque, no caso de se dedicar a isso, o corpo social, não poderão seus componentes atender a seus próprios e peculiares fins. Com isso, desaparecia a razão de ser do seu nascimento, a própria sociedade, a saber alcançar a felicidade que não podem conseguir fora da sociedade. Porque essa felicidade, que brota dos bens que proporciona o corpo social, está precisamente em que os indivíduos congregados possam buscar seus próprios e peculiares bens sem impedimentos. Mas se todos devem ocupar-se de forma direta do bem comum, quando e como se ocupam de seus próprios bens? Este raciocínio demonstra que de uma forma pode a comunidade governar, ou que ao mesmo exerça soberania. A comunidade deve ser, então, governada. Se alguém acreditasse resolver a questão alegando que, porque não se pode governar a si mesma, a comunidade transfere aos mandatários o governo, se lhe responde: não pode transferir o que não possui, e não possui o que não se pode exercer. Isto é, que a comunidade social não é capaz do exercício pleno da soberania. Não há razão para lhe atribuir uma virtude da lei natural, a posse desse direito, porque precisamente o critério para estabelecer os direitos naturais é a necessidade que o seu uso ou exercício se tem. Porque, por exemplo, se diz que a própria propriedade privada é de direito natural, porque sem ela o homem não poderia assegurar a subsistência e a dos seus, e assim outros 1000 exemplos. Mas, se a comunidade ou o povo nunca podem exercer a soberania, que é um poder completo de governar, como podem ter recebido pela natureza esse direito? Como pode a natureza lhes conceder um direito que não pode nunca exercer? E se não têm esse direito, como podem transferi-lo? Ademais, este modo de entender a posse da soberania desvirtua o princípio em que se funda a doutrina dos teólogos citados, sobre o direito humano de qualquer regime político. Com efeito, e por parte se diz que a instituição humana é causa determinante de qualquer forma de governo, e por outra forma se afirma que o mesmíssimo poder, ou seja, a soberania, transferido aos governantes residia uma lei natural do povo, na forma democrática resulta ser de direito natural e congênita diretamente instituída por Deus, conclusão que nem eles admitem, nem a linguagem da Igreja permite, que sempre atribui igual fato e justiça em uma outra forma de governo. Pio X, em sua carta de 23 de agosto de 1910, condena as teorias democratistas dos católicos de Lycilon, escreve textualmente, ao ensinar Leão XIII, que a justiça é compatível com 3 formas de governo conhecidas, ensinava também que este lado não goza a democracia de especial privilégio. Meus amados irmãos e irmãs, a gente vai ficando por aqui com as nossas reflexões acerca da política. Eu agradeço a todos vocês a presença em ouvir aquilo que nós estamos discutindo. Semana que vem eu aguardo vocês em mais um programa Pátria Amada, às 10 horas da manhã.
Desejo a todos um restante de sábado bom, maravilhoso e domingo também abençoado, a Santa Missa, e uma ótima semana. Muito obrigado a todos e até semana que vem.